Olá, bem-vindo a esse tutorial de utilização e funcionamento da inteligência artificial jurídica da Doc9, o WIT. Essa é a tela de login do WIT. Ao acessar o portal, você será direcionado para essa tela. Nessa tela você pode fazer o login com usuário e senha, caso já o tenha cadastrado, ou, no caso de primeiro acesso ou para cadastrar o usuário e senha, você vai realizar o primeiro acesso. Clicar, abre a janela onde você vai inserir o seu e-mail e enviar o link. Você receberá por e-mail um link que será direcionado automaticamente para o login do WIT. Na página logada, então você poderá fazer o cadastramento do seu usuário e senha. Com a senha cadastrada, você poderá fazer o login através do seu e-mail, que é o seu usuário, e a sua senha cadastrada anteriormente. Ao acessar o WIT, é direcionado para a tela de menu, para a tela de serviços que o WIT oferece aos clientes. Desse lado direito, você consegue visualizar algumas ferramentas de acesso rápido e a opção para o chat jurídico com a IA. Neste chat, você pode interagir diretamente com a inteligência artificial, realizando perguntas ou questionamentos ou solicitação de dossiês e de complementação de informações. Por exemplo, você pode fazer um upload de um arquivo, como uma petição inicial, e pedir para que a inteligência artificial realize uma análise com relação a esse documento. A inteligência artificial faz a leitura do arquivo e prepara, então, uma análise detalhada com relação ao que consta nesse documento. Isso serve tanto para análise de uma petição, para uma análise de um processo, para uma análise de um documento. Nesse sentido, você pode, por exemplo, tomar partido na parte e você pode pedir para que o mesmo arquivo, pedir então para que a inteligência artificial faça uma análise do anexo, considerando ser advogado da parte ré. Ele vai fazer um contexto para a defesa, a fundamentação da base legal, os pontos críticos da inicial que devem ser contestados, tanto com relação à alegação que o autor construiu, possíveis argumentos para a defesa e a base legal e doutrinária para a utilização desse argumento. Dessa forma, a construção de uma petição, para fazer a defesa nesse processo já inicia com as bases de trabalho. Da mesma forma, do documento, com base, ou aliás, com a postura da parte autora. Então você consegue ter a perspectiva do autor, a perspectiva do réu e a perspectiva jurídica do processo, tudo isso aqui no nosso chat da inteligência artificial diretamente. Além do chat que você consegue iniciar já nessa tela, você também tem a opção de agentes especializados do WIT. Nos agentes especializados do WIT, você tem especialista em direito penal, direito trabalhista, civil, administrativo e tributário. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a Alice e desenvolver um diálogo com ela, a interação é similar à estrutura do próprio chat genérico, e eu tenho um prompt aqui relacionado à utilização do plano de saúde para tratamento oncológico, O agente ele faz uma comparação, uma construção desse dossiê, dessa resposta, analisando de forma estruturada e fundamentada a situação. Então, ele traz toda a condição ali com relação à legitimidade jurídica de negativo de cobertura, por exemplo, os critérios técnicos jurídicos, caracterização da recusa como prática abusiva, e ele vai construindo uma fundamentação, vai construindo uma perspectiva, uma linha de pensamento para o desenvolvimento de uma ação. Por exemplo, eu posso solicitar aqui para o Sérgio, que é o nosso especialista em direito penal, e fazer uma fundamentação com relação à abordagem de flagrante com o uso da IA. A legalidade da abordagem policial pré-delito
né? Inspirado por aquele filme do Tom Cruise, e ele vai fazer aqui toda a análise da licitude. E ele traz fundamentação, considerações formais, enfim. Ele constrói toda a linha de argumentação e a linha de raciocínio sobre o assunto que a gente está explorando aqui nesse caso. Aqui o Renato, vamos trazer um questionamento para ele, e ele vai trazer dentro do conceito do parecer, atendendo toda essa prerrogativa. Então ele traz a situação jurídica do contrato, a responsabilização do agente público, riscos jurídicos para a empresa e a análise com base na LNDB. Traz jurisprudências aplicáveis, orientações estratégicas e uma conclusão a respeito do questionamento. Claro que cada caso pode ser mais ou menos adequado, vai depender muito da criação do prompt e do questionamento realizado. O WIT dispõe ainda de uma área dos assinantes, que é a área de arquivos. Nessa área, os assinantes eles podem construir pastas relacionadas aos seus processos, ou a clientes, ou àquilo que ele está interagindo com a inteligência artificial, que ele pretende usar para ou salvar daquilo que ele constrói com a inteligência artificial. A gente vai usar esses arquivos, né, e esse espaço daqui a pouquinho aqui na criação de peças. Na criação de peças, a gente tem duas opções. A gente pode criar um documento do zero, vai depender fundamentalmente da construção do prompt também, ou criar a partir de outro documento, que aí vai utilizar exemplos daquilo que você já tem no seu escritório, daquilo que você já tem no seu trabalho, para construir com um perfil ou com a estética próxima daquilo que você está habituado na construção. Então a gente vai criar um documento do zero, então a gente faz toda a solicitação dentro do prompt daquilo que eu espero. Solicito para que ele utilize a doutrina, né, citando autores consagrados do direito de família, como a Maria Berenice Dias, o Rolfo Madalena e o Cristiano Chaves de Farias. Quais são os pontos que eu preciso que sejam abordados para poder sustentar a minha petição. Cito para ele aqui o tom e a estratégia geral para a petição, ênfase constante na proteção integral e os pedidos de concessão de alimentos, citação do requerido, enfim, procedimento jurídico para a construção da peça propriamente dita. A construção do prompt, nesse caso, eu utilizei a própria inteligência artificial e pedi para que ela desenvolvesse um prompt dentro desse sentido. Fui ajustando o prompt e eu posso manter esse prompt salvo para poder usar ele como um exemplo ou como um modelo sempre que eu precisar construir a petição. O ponto principal aqui é que o prompt é o coração da nossa peça. O prompt é como a explicação que o advogado do escritório dá para o estagiário ou dá para o assistente quando ele solicita a criação da peça e que, obviamente, ao receber ali a peça do seu estagiário, a peça do seu assistente, ele vai fazer aquela verificação. Mas a gente tem aqui atendendo plenamente aquilo que eu solicitei no prompt, em relação às sessões e o texto das sessões. Por isso, quanto mais detalhado, melhor vai ser a construção da peça. Com relação às doutrinas, foram anexadas, conforme havia sido solicitado, e os pedidos, tal como eu descrevi e gostaria que tivesse na peça. Observações sobre jurisprudência. Bom, no meu prompt eu não solicitei jurisprudências, porque se há um ponto muito questionado na utilização das IAs, é a criação, a invenção, a alucinação das IAs com relação às jurisprudências. No IT, isso não ocorre, a gente não tem problemas com jurisprudências, porque a gente não solicita na criação do documento, a gente não solicita no chat a jurisprudência. Nós temos uma ferramenta específica para pesquisa de jurisprudências, que trazem jurisprudências 100% verificadas e verificáveis com extrema facilidade e agilidade para o usuário. Aqui entra a parte importante. Eu posso, depois dessa peça criada, que eu posso aumentar ou diminuir a especificidade dela, eu posso, nesse campo, pedir mais informações, que sejam adicionadas mais informações, ou retirar informações que porventura não me agradaram na construção da peça. Quando eu construir a peça do jeito que eu quero, eu posso copiar ela e utilizar ela no meu editor de texto favorito. Eu posso baixar ela diretamente, ou eu posso salvar ela em arquivos. E salvar ela em arquivos é salvar ela aqui, naquela pasta que eu tenho já
com os meus arquivos. Então eu posso selecionar, vai clicar aqui na pasta tutorial e ele já vai salvar ela aqui dentro. Vou colocar o nome aqui, alimentos. Eu posso dizer já o formato que eu quero, um docx ou um PDF. Vou salvar ela em PDF e está salvo, então, esse arquivo para que eu possa utilizá-lo posteriormente, ou manter ali um controle do material que é utilizado, que é gerado para aquele cliente que eu estou atendendo. Então, agora sim, passando para as jurisprudências, eu vou descartar o documento, porque eu já tenho ele salvo, e eu vou pedir aqui nas jurisprudências aquilo que eu necessito. Então, e ele encontrou para mim aqui 10.076 resultados, que vão do TJMT, TJRJ, TJMG novamente, TJ Paraná, e por aí vai. Eu tenho aqui uma grande quantidade de jurisprudências que eu posso consultar para utilização no meu processo. Então eu vou copiar ela aqui e vou usar ela, posso enviar ela diretamente para a conversa para poder continuar a construção da minha peça. Posso copiar ela e utilizar lá no meu arquivo que eu construí no meu editor de texto. Enfim, tenho aqui as jurisprudências verificadas e verificáveis. Se você tem alguma dúvida a respeito de alguma jurisprudência, você pode ver a jurisprudência completa. Temos aqui um acórdão do TJMG. Ele vai buscar, ele traz aqui as informações do processo. Eu tenho inclusive o link para poder fazer o acesso ao processo. Na parte de busca avançada das jurisprudências, é habitual que os advogados utilizem a jurisprudência do seu próprio estado, do seu próprio tribunal ou do superior, conforme convém. Então, você pode vir aqui e pode limitar em até 4 tribunais. Então, eu vou focar aqui no STJ e aleatoriamente vou pegar o TJPA. Posso pegar até 4, vou pegar esses dois para a gente verificar. Eventualmente eu posso buscar um magistrado que me interessa. Eu sei que um magistrado deu uma determinada decisão, ou quero procurar do próprio magistrado que está julgando o meu processo e quero pegar uma decisão que ele proferiu anteriormente para poder embasar a decisão ou a peça que eu estou construindo que vai para a mão dele agora em seguida, no sentido de demonstrar que ele já tem esse entendimento. Posso limitar por período, tanto num período recente quanto em períodos mais amplos, e faço a busca da jurisprudência. Então eu tenho agora 10.076 e foi resumido para 60 resultados. Então aqui eu tenho do TJPA, vamos verificar a jurisprudência completa, ela está aqui. Eu tenho TJPA e tenho do STJ, aqui posso verificar a jurisprudência completa, e tem aqui toda a descrição, o ministro Raul Araújo, o relator, e tem todo o texto desse acórdão para ser verificado, tem a ementa, enfim, para poder fazer a utilização no seu processo com mais facilidade e 100% de confiança, sem o risco da alucinação da IA, sem o risco da invenção de informações, que tem sido o ponto ou o calcanhar de Aquiles dos advogados que utilizam IAs genéricas para a construção de peças processuais. Outra ferramenta que nós temos no IT é a central de processos. Na central de processos é possível você fazer uma pesquisa por CPF, CNPJ ou o número do processo para consulta. Nesse caso, eu tenho aqui alguns CNPJs que representam instituições comuns. Então, por exemplo, esse aqui, se eu não me engano, é o Banco do Brasil. Aliás, é a Caixa Econômica. Então, pela Caixa Econômica, ele conseguiu localizar 4.815.258 processos que a Caixa tem. Da mais variada forma, eu consigo verificar qualquer um desses processos. Então, temos aqui o TRF5, o TRF2. Eu consigo acessar qualquer um deles e ver detalhes do processo, sobre o que está acontecendo nesse processo. No entanto, embora eu tenha esse número de quase 5 milhões de processos, eu consigo verificar 100 resultados. São os 100 mais recentes. Então, eu tenho os 100 últimos processos com relação à Caixa Econômica Federal. Posso verificar aqui, são pelo número do processo. Então, eu tenho aqui, posso verificar pelo processo, já tenho aqui as informações, menor representado pela mãe,
novamente, ver detalhe do processo. Posso retornar aqui, fazer a verificação mais um CNPJ, esse é do Banco Bradesco, a mesma coisa, então ele tem aqui um número de 3.331.665 processos, os 100 processos mais recentes vão estar aqui na tela, que podem ser verificados com relação a esse CNPJ. Funciona da mesma forma para o CPF, então se a gente colocar aqui um CPF e fizer a pesquisa, ele vai trazer todos os processos atrelados a um CPF. Se porventura esse CPF tiver mais de 100 resultados, vão aparecer os 100 resultados mais recentes. Outra ferramenta que o IT dispõe é a análise de contratos. Na análise de contratos, você vai fazer o upload do arquivo da sua máquina ou selecionar dos arquivos já salvos. Eu tenho um selecionado aqui nos arquivos já separado para a gente fazer, contrato de prestação de serviços. Nesse contrato, o IT ele te dá a opção de fazer uma análise como contratado ou como contratante, porque isso obviamente muda a perspectiva com relação ao impacto de cada uma das cláusulas desse contrato, com relação a se prejudicar ou se beneficiar dessas cláusulas. Então, nesse contrato eu vou entrar como contratante, não tem nenhum risco específico e faço a análise do contrato. Ele separa cláusula por cláusula, ele faz a análise de cada uma delas e analisa o risco individualmente dessas cláusulas, além do cálculo de riscos, né, da avaliação de risco das cláusulas. Ele também faz uma descrição de problemas, dos motivos e faz uma sugestão de uma correção para essa cláusula. Então, por exemplo, nesse contrato, a gente já tem aqui na cláusula primeira, que é a cláusula do objeto do contrato, ele identificou um risco médico. Na segunda, a respeito da vigência, ele também identificou um risco médico e assim sucessivamente ele vai avaliar cada uma das cláusulas do contrato. Então, a gente pode analisar, por exemplo, aqui a cláusula primeira e ele tem aqui o texto original, o texto da cláusula primeira. Depois ele vai descrever para mim qual é o risco dessa cláusula, ou em que ponto, em que contexto existe um risco apontado desta cláusula, a recomendação de o que precisa ser feito para corrigir esse risco, e ele me traz uma cláusula otimizada, uma sugestão daquilo que eu posso utilizar ou me basear para a construção de uma cláusula que me traga a segurança necessária, corrigindo esse risco que ele apontou anteriormente. Aqui, por exemplo, na cláusula oitava, que é a multa por descumprimento, ele então identificou um risco alto. É fácil que a gente consiga mensurar os riscos que ele identifica, tá vendo? Risco baixo, risco alto, e aqui ele vai seguindo o mesmo padrão. Seguindo aqui, ele vai avaliar todo o contrato e, terminado o contrato, você veja que o contrato original que eu mandei para ele era um contrato que tinha 10 cláusulas, termina na cláusula do foro. Então, ele identificou cláusulas faltantes para que esse contrato ele seja seguro, para que seja um contrato que seja abrangente em todas as necessidades. Ele identificou aqui até agora 3 cláusulas, agora 4 cláusulas faltantes. Uma delas ele colocou como risco essencial, que é a de limitação de responsabilidade. Então, ele entende a necessidade, ele traz aqui que a cláusula original é inexistente, traz a descrição do risco de não ter essa cláusula no contrato, as recomendações e a otimização, né? A sugestão de uma cláusula que traga essa solução. E a cláusula da LGPD e proteção de dados. Então, a análise é feita minuciosamente, ponto a ponto, e você pode se valer disso para construir um contrato mais robusto, um contrato mais seguro, aonde você tenha certeza daquilo com que você está lidando, daquilo que você está assinando, ou que o seu cliente está trazendo um questionamento para você. Nessa seção do IT, você tem aqui os recentes, onde estão todos aqueles chats que você tem recentemente com o IT. Então, nós temos aqui aquele que nós tivemos com o Renato, que nós tivemos com o Sérgio, o que nós tivemos com a Alice, e aquele que eu solicitei, aquele chat genérico, que eu solicitei o dossiê, que eu solicitei a análise daquela inicial. Além disso, aqui embaixo você tem o acesso ao seu perfil, e no seu perfil você pode fazer as verificações da base de conhecimento, caso você tenha alguma dúvida com relação à utilização do IT. Você tem aqui uma base
própria do It, onde você pode verificar as informações que eu passei, que estão nesse tutorial, e funcionalidade de como funcionam o uso dessas ferramentas. Você tem a opção de novidades, então sempre que nós trazemos uma implementação, a criação, você tem nessa parte, então aqui recentemente tivemos a implementação do It para o celular, e assim você pode estar sempre por dentro das novidades que a gente vai trazendo para o It. Aqui você pode gerenciar o usuário, onde você pode adicionar novos usuários vinculado à mesma conta, né? Alterar a sua senha pessoal de acesso ou o suporte. Caso você não encontre a sua dúvida satisfeita na base de conhecimento, caso tenha alguma dificuldade com a utilização, caso tenha alguma dúvida com relação à utilização, você pode entrar em contato com o suporte. Você vai preencher o seu nome, o e-mail, telefone, o serviço vai descrever, se possível, anexar uma imagem que descreva o erro ou que explique a situação que você está tentando descrever e enviar a mensagem. A equipe de suporte vai receber essa mensagem, realizar o tratamento e responder tão breve quanto possível, direto na sua caixa de e-mail. Muito obrigado pelo seu tempo. Esse é o It da Doc9 e eu espero que essas informações sejam úteis para que a sua experiência com o It seja a melhor. Obrigado.